Vamos atualizar as informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, dia 6/4/2026. Cruzeiro que já está em Guayaquil, já está no Equador, onde amanhã, às 21 horas, estreia a volta do Cruzeiro na Libertadores. Depois de alguns anos longe, Cruzeiro amanhã estreia na Libertadores contra o Barcelona, um jogo difícil, né? Monumental de Guayaquil, às 21 horas. E o Cruzeiro que embarcou de São Paulo, né? Jogamos sábado contra o São Paulo, aquela partida horrorosa, aquela vergonha, né? O Cruzeiro passando muita vergonha esse ano, né? Ano passado o Cruzeiro quebrou alguns tabus, manteve outros, mas esse ano o Cruzeiro está passando muita vergonha, perdendo seus tabus e sofrendo algumas goleadas, assim, perdendo para o Botafogo um placar largo, né? E agora contra o São Paulo também um placar largo. Perder é normal. Agora, da forma como o Cruzeiro perdeu, é uma coisa que preocupa. Ainda estamos na zona de rebaixamento. E se já não bastasse todos esses problemas, zona do rebaixamento, treinador novo ainda, precisa entender melhor o elenco, ver o que pode ser feito, estreia na Libertadores, assim, sem muito tempo de trabalho. E agora a gente está com esse problema aí do Wallace, um problema que surgiu de ontem para hoje. O Cruzeiro que embarcou de São Paulo, ontem, no domingo, São Paulo para Guayaquil, e durante esse período aconteceu um problema nos bastidores do Cruzeiro e com o Wallace. E interessante que essa informação ela foi chegando aos poucos pra gente, né? Ela foi chegando aos poucos. Primeiro, a informação. O Wallace foi cortado da delegação, né? A informação foi: o corte de Wallace da estreia do Cruzeiro na Libertadores ocorreu por conta de críticas a companheiros de elenco. A situação aconteceu nesse domingo, antes do embarque de São Paulo a Guayaquil, onde a equipe enfrenta o Barcelona. Então, primeiro foi essa informação, e ninguém sabia nada, e aí todo mundo começa a apurar, e aí surge uma segunda informação, que o Wallace fez uma brincadeira com um jogador, né, num grupo de WhatsApp. Parece que nesse grupo de WhatsApp tá todo mundo lá, tá os jogadores, tá a diretoria, e parece que ele fez num tom de brincadeira, mas não foi visto por todos como um tom de brincadeira. E aí a diretoria do Cruzeiro entendeu que foi uma crítica, né? Uma brincadeira sem graça, e de fato né? E parece que o jogador é o Matheus Cunha, né, que é o goleiro do Cruzeiro. Parece que é. A informação que se tem aí é que ele fez uma brincadeira com o Matheus Cunha, e aí não foi levada na brincadeira, foi levada num tom de crítica, de zombação, e aí a diretoria do Cruzeiro teve que intervir, e aí corta o Wallace da delegação. E aí a informação era essa. E aí chega uma outra informação, porque ela foi chegando picada, né? Que o Wallace, ele não só foi cortado da delegação da estreia da Libertadores. O Wallace, a partir daquele momento, ele foi afastado do clube, né? Do trabalho, do dia a dia, dos jogos. Então a situação é ainda pior. E aí essa situação do Wallace, ela levanta uma questão que eu já venho denunciando aqui tem tempo. Quem acompanha o nosso trabalho aqui no Conexão 31, quem me acompanha, sabe que eu sou muito crítico, eu tenho umas opiniões muito pontuais, e quando eu tenho uma opinião e eu tenho um feeling que ali tem alguma coisa errada, eu sou muito crítico naquilo ali, muito crítico. E quem acompanha sabe que eu venho criticando esse elenco do Cruzeiro. Eu venho criticando a forma como eles trabalham, a forma como eles se protegem, a forma como eles conduzem as coisas. Eu venho criticando a liderança desse grupo do Cruzeiro. Porque olha para você ver, eu quero que você se coloque no lugar e leve para sua vida. Se você imaginasse que o seu superior não iria gostar de um certo tom de brincadeira, você iria brincar no grupo de WhatsApp da empresa com com um determinado tom que você acha que poderia ser compreendido de forma diferente? Você não ia fazer isso, cara. Você conhece o seu patrão, você conhece o seu superior, você conhece o seu ambiente de trabalho. Sabe por que o Wallace fez aquilo ali? Porque é o ambiente do Cruzeiro, cara. Ele só fez aquilo ali porque ele fez outras coisas. Ele fez coisas menores ou parecidas. Entendeu? Isso aí foi o que apareceu, foi o estupim, foi o que veio à tona. Mas isso aí, gente, mostra, tipo assim, se ele foi naquele limite ali, é porque ele já passou perto, é porque ele fez a leitura. Então, eu venho criticando a liderança desse elenco do Cruzeiro, eu venho criticando a postura de como Pedro Júnior e Pedrinho trata os colaboradores do Cruzeiro. Isso faz com que os atletas, eles não enxerguem profissionalismo. Você percebeu? Os caras jogam pra caramba no Flamengo, jogam pra caralho no Palmeiras, jogam pra caramba no Corinthians, e aí o Cruzeiro vai lá e traz o cara. Não, vem pra cá, o cara vai jogar a mesma coisa que jogou lá. Chega aqui, os caras não jogam.
não correm, não se dedicam. Sabe por quê? Quando ele chega aqui, a corda é frouxa. Ele chega aqui, ele não enxerga a cobrança e o profissionalismo que tinha no outro clube, que fazia ele performar. Que o torcedor ia cobrar dele, a imprensa ia cobrar dele. E aí ele dava um jeito, cara. Ele dava um jeito de performar, de jogar. Poxa, vai na Toca da Raposa, tem tudo, cara. Quanto tempo, gente, eu tô denunciando isso aqui. A Toca da Raposa é uma Disney, é um lugar maravilhoso para se trabalhar. Não tem cobrança, não há competição hoje. Eu observo a performance dos jogadores do Cruzeiro e eu percebo que o reserva, ele não pode chegar junto no titular. Não pode. E aí não há competição. Se não há competição, o titular ele não melhora, ele não evolui. E ele não tem medo de perder a posição de titular. Porque o reserva não o exige, não o cobra. E essa liderança, esse ambiente dentro do Cruzeiro, fez os caras ficarem desse jeito. Você entendeu? Eles se protegem, eles criaram um ambiente. Não, aqui, ó, deixa esse ambiente aqui. Um ambiente de covardes e um ambiente de pessoas acomodadas. Só que é difícil falar isso porque a maioria do torcedor, né, interpreta que nós, que trabalhamos com isso de alguma maneira, somos torcedores igual a vocês. E nós somos torcedores igual a você. Todo mundo que cria conteúdo, nós somos torcedores igual a você. Só que, ao mesmo tempo, nós somos diferentes. Não somos melhores, mas nós somos diferentes porque nós atravessamos essa linha de criar conteúdo. Acabou. Eu nunca mais vou conseguir ir para o estádio assistir um jogo como eu assistia antes de criar conteúdo. Eu nunca mais vou conseguir assistir um jogo em casa da mesma forma que eu assistia antes. Acabou. A nossa mente experimenta algo que a gente não consegue mais retroceder e ser a mesma pessoa de antes. Então, quando alguém está denunciando algo, aí fica assim, pô, vocês estão querendo criar uma crise, vocês estão querendo arrumar confusão. Poxa, cara, nem parece que é cruzeirense. Somos cruzeirenses, mas a gente trabalha com conteúdo. Então, tem pessoas que estão denunciando, e tem gente que está passando pano aí, gente. Tem gente que está passando pano. Vocês sabem quem é, né? Vocês sabem quem passa pano, né? Eu, por exemplo, eu não tenho patrocinador que me vincula ao Cruzeiro. Eu não tenho informação privilegiada que me vincula ao Cruzeiro, que eu tenha que, de repente, tirar a mão, dosar. É lógico, eu faço aqui com responsabilidade, faço com respeito. Respeito todo mundo. Procuro sempre me informar para trazer o conteúdo com qualidade e com responsabilidade. Porque eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu falo. Mas aí o torcedor, não, vocês estão querendo criar crise, querendo criar tumulto. Gente, esse ambiente do Cruzeiro já está assim, tem tempos. Ele se protegendo. Então, eu já falei isso algumas vezes, vou repetir. Na primeira oportunidade eu mudava o perfil do elenco do Cruzeiro. E essa mudança, ela é difícil, né? Porque você não consegue mudar 30 jogadores, 15, 20 de uma vez. Mas você consegue ali, cara, pega 3, 4 e empresta. Contrata mais 3, 4 numa janela. Pronto. Já dá uma aliviada. Na próxima janela, empresta mais 3, 4 e traz mais 3, 4 jogadores novos. E aí você vai mudando o perfil. A gente precisa de um perfil de atletas que trabalham, liderança que cobre, eles têm que se cobrar para que seja um ambiente competitivo. E aí quem ganha? Quem ganha o treinador, que ganha as melhores opções. Quem ganha o titular, que vai ser titular numa maior performance possível. O reserva ganha porque ele também fica competitivo e quando ele tem a minutagem, a oportunidade de entrar, ele entra bem. Todo mundo ganha e nós torcedores também ganhamos. Quem vai no estádio vê um jogo melhor. E hoje, infelizmente, Cruzeiro, internamente, eu vejo o ambiente dos atletas dessa forma. E essa questão do Alas aí foi só uma pontinha do que eu acho que acontece lá dentro da Toca da Raposa. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Amanhã vai ter vídeo também do jogo do Barcelona e Cruzeiro na estreia da Libertadores. Tamo junto. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe. E quem não nos segue nas redes sociais, nos siga nas redes sociais. Diego de Leão OFC e Conexão 31 TV. Tamo junto.